Queremos o comboio, somos portugueses! Queremos a linha de volta, viva a linha do Corgo! Estamos abandonados! E é verdade. E é verdade, sim senhora. Por entre curvas, montes e águas, serpenteava um caminho de ferro estreito. Com a chegada do comboio da linha do Douro à Régua, ainda esta cidade fazia-se o transporte de pessoas e mercadorias através de diligências que chegavam a várias cidades e vilas como Vila Real. Mas o ferro avançava. A linha de Corgo foi mais do que uma linha. Foi um elo entre a paisagem e as vinhas. O comboio fazia curvas e contracurvas, como uma serpente ansiosa por chegar ao topo da montanha. A capital do Douro, cercada de vinhas e quintas, é dali que é exportado boa parte do vinho do Porto. Nos dias de hoje, o movimento é mais de turistas que visitam as quintas, mas em tempos as quintas dependiam muito dos barcos a rebelo, até que em 1879 chegou o comboio. Em 1898, Elvino de Brito ordenou a realização do plano complementar, especialmente planos para a linha e também para a linha da Régua a Lamego. Mas a ligação da Régua a Lamego nunca saiu do papel. O caminho foi desbravado, as obras de arte foram construídas, mas ficaram as pedras. Mas os carris nunca vieram. O primeiro troço da linha abriu à exploração em 1906, entre a Régua e Vila Real. Em 1933 foi reconstruído o acesso ao apiadeiro de Tanha. Quando o comboio chegou, a Vila Real trouxe oportunidade de desenvolvimento e progresso para o interior norte. O comboio ali chegava e seguia em direção a Chaves, como se fosse uma serpente que dançava com a cidade e outras danças com as cidades mais a norte. Esta aqui é a estação de Abambres, é uma estação após Vila Real em direção a Chaves, mas está, digamos, ao abandono. Mas aqui, nas imediações da estação, existe um ligeiro espólio ferroviário, especificamente no que toca à sinalização, como por exemplo os sinais de entrada, de saída, também uma casa onde o agulheiro, ou seja, o operador de via, aguardava pela chegada de um comboio que viesse de Vila Real ou que saísse daqui da Abambres em direção a Vila Real para poder movimentar as agulhas. Também postes de teleférico e mais variados sinais, não vou estar aqui a nomear todos. Mas na altura, para a construção do caminho de ferro, o plano e o orçamento foram aprovados em fevereiro de 1906. In the distance, humming wires, a world of endless glow, a realm where man and machine in united rhythms flow. Digital whispers in the air, open paths to unseen streams. Through tangled wires we journey, on synthetic dreams. Flickering lights guide our way, through the maze of steel and glass. In this frontier of circuits, the future meets the past. Em Pedras Salgadas, o comboio trazia doentes, devolvia sorrisos. O parque termal ainda corre água, mas os carris já não vibram. A linha não era só transporte, era saúde. Não foi por acaso que o comboio tinha de passar por Pedras Salgadas. Aqui, em Pedras Salgadas, pode-se encontrar as consideradas melhores águas termais do norte de Portugal, com tratamentos de hidropinia, banhos de imersão, banhos de jato, massagens corporais com recurso às águas e tratamentos respiratórios. Também não foi por acaso o comboio ter chegado aqui, mas como podem ver, nós estamos com copinhos para provar aqui a água das Pedras Salgadas. Salientar que é neste parque termal que são exportadas garrafas das águas das pedras, as famosas águas com gás. E se verificarem no rótulo das águas com gás das pedras, podem ler por baixo
Pedras Salgadas. Estamos aqui presentes, aqui neste espaço da antiga estação de comboios de Alvações. Esperemos que este rastilho prolifere por Lisboa, que é o centro de decisão, porque nós sentimos-nos abandonados. Meteram-nos aqui autocarros para iludibriar as pessoas. Com o comboio tínhamos 7 dias de transporte, agora temos 5 e maus, porque tiraram-nos autocarros que deixam as nossas crianças fora do concelho o dia inteiro para regressar à sua casa. Por isso, era bom que repusessem aquilo que os nossos antepassados fizeram e eles é que tinham razão. Um dos outros motivos pela linha ter passado por Pedras Salgadas era que desde a estação das Pedras Salgadas em direção a Chaves estava nos planos de passar aqui por Vidago e mais especificamente por causa dali do hotel de Vidago e também das suas águas termais. Em Chaves, o comboio parava e não ia mais. Apesar de servir a população, com o avançar dos tempos, o avançar das estradas, então o comboio na linha do Corgo passou a ser um transporte que não era muito eficiente em comparação com a estrada, com os autocarros, devido, por exemplo, ao tempo que se demorava de fazer uma viagem de comboio de Chaves à Régua e vice-versa. Mas a paisagem era quem convidava para fazer uma viagem pela linha. Em Chaves era o destino final, mas para muitos era o início de mais uma aventura pelos caminhos de ferro da linha do Corgo. Mas era para muitos o ponto de partida para as memórias, pois o comboio partiu dali em 1990 e nunca mais regressou. Ficou só pelo troço Régua-Vila Real. Mas nos finais de maio de 2009 foram anunciadas obras de renovação que nunca mais começaram. E o comboio nunca mais subiu do peso da régua em direção ao Reino Maravilhoso. Mas desde há alguns anos para cá que existe uma luta pela reabertura da linha. Eu próprio fiz parte de um dos protestos que foi realizado, fiz parte do protesto que foi realizado na estação de Alvações. Até eu próprio deixei o meu depoimento. Sou o Tosé, venho de Penafiel, também faço parte do movimento cívico da linha do Tâmega, mas decidi vir hoje protestar pela reabertura da linha do Corgo, que é uma mais-valia não só para a região do Douro, mas também para todo o norte de Portugal, quer seja para o transporte de passageiros e também para mercadorias. Cito aqui algumas perguntas que já foram feitas, não é que andam os autarcas locais que dizem que defendem a reabertura da linha, mas depois quando chega a hora põem-se todos a andar. Agora, mesmo depois do governo ter avançado com a promessa pela reabertura da linha do Corgo, o desenvolvimento para a reativação da linha do Corgo está demasiado lenta e tão distante como ir, por exemplo, daqui até Marte. Sucessivos governos com falsas promessas parece que continuam com a propaganda anti-via estreita, que até na linha do Voga, no troço entre Espinho e Oliveira de Azeméis, insistem em mudar a bitola da linha do Voga de via métrica para bitola ibérica. Isso é que não pode ser feito. Se as linhas, como a do Voga, aqui a do Corgo e outras linhas de via estreita de Trás-os-Montes e do Tâmega e Sousa, se forem ou serem reativadas, tem que ser na bitola original, ou seja, via métrica.